realizando aqui o nosso Congresso Fortalecer, que é um congresso da nossa igreja, para a nossa igreja, um congresso visando nós ampliarmos ainda mais a visão celular aqui em nossa igreja. Temos sido muito abençoados aqui desde sexta-feira. Sexta-feira tivemos uma celebração com todos. Ontem pela manhã tivemos um seminário. O pastor Juarez falou aqui a manhã toda, fez uma ministração excelente para as nossas vidas sobre líderes multiplicadores. Muito bom. À tarde, ontem tivemos um seminário com a Priscila, 5h30, sobre como tornar a reunião da célula mais atraente. E foi também foi uma bênção, né? E à noite o pastor Juarez voltou a ministrar ontem aos nossos corações sobre 3 aspectos indispensáveis para que a igreja seja de fato uma comunidade, para que a célula seja de fato uma comunidade. Foi 3 pontos que muito falou aos nossos corações e ministrou as nossas vidas. Hoje ele está de volta, não é? O pastor Juarez Mendes um título que melhor lhe cabe, é que ele é um homem de Deus. Esse é o melhor título para ele, porque de fato ele é um homem de Deus, um homem que tem feito um ministério extraordinário ali na primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, em Vitória, no Espírito Santo. É uma igreja em células. Ele compartilhou ontem conosco que a igreja hoje está com 117 células e ali eles vêm desenvolvendo já esse ministério ao longo de alguns anos, e nós temos aprendido muito com o pastor Juarez. E falei isso aqui já uma vez, mas eu quero falar hoje para a igreja toda. O pastor Juarez, ele é hoje uma referência no Brasil quando se fala principalmente nessa questão de uma igreja comunitária, de uma igreja em células. Ele é uma referência hoje para todos nós, não só pastores batistas do Brasil, do mundo evangélico, e também por causa do trabalho da sua igreja nessa área. Então, nós temos aqui um homem que tem muito a nos acrescentar, como tem nos acrescentado durante esses dias. Eu queria pedir a você toda a sua atenção. Ele está trabalhando aqui, as mensagens dele estão sendo em cima desse foco da igreja como comunidade, da igreja dos relacionamentos. Esse tema que ele tem desenvolvido com a gente aqui. Tem sido uma bênção. Vamos ouvi-lo mais uma vez. Vamos orar por ele, não é? Para que Deus o use de uma forma muito especial também nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida do pastor Juarez. Muito obrigado, Senhor. Louvamos o teu santo nome, porque ele tem sido uma bênção aqui nesses dias para as nossas vidas. E agora te pedimos, ó Deus, que mais uma vez ele seja um instrumento do Senhor, que tu possa usá-lo poderosamente, possa capacitá-lo, iluminá-lo, ungí-lo, fortalecê-lo cada vez mais, para que ele possa ministrar segundo o teu querer para as nossas vidas. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor, por essas palavras carinhosas e bondosas. Obrigado, Maicon. Obrigado, André, pela maneira como vocês, com sua equipe, nos edificaram nesta manhã. É muito bom a gente louvar a Deus, não é, gente? Poxa vida, é maravilhoso. Nesses momentos a gente compreende muito bem a palavra da Escritura que diz que nós somos criados para o louvor e a glória de Deus. Eu imagino que o seu coração também ele transborda nesses momentos em que nós celebramos a grandeza de Deus, a majestade de Deus. E é muito difícil a gente fazer isso sem que a gente se sinta um pouquinho no céu, não é verdade? E é natural que seja assim, porque é o que a gente vai fazer no céu. É o que a gente vai fazer no céu.
adorar a Deus e reconhecer como Ele é grande, majestoso, poderoso. Então, estar com vocês tem edificado a minha vida e eu me sinto muito grato a Deus porque posso conhecer um pouco mais de perto a experiência que vocês estão vivendo nessa fase também de transição que ainda se encontram para ser uma igreja em grupos menores ou uma igreja em células, porque a gente passou, a gente viveu um momento como esse que vocês estão vivendo. Nossa transição para ser uma igreja em células, ela levou vários anos. Eu, quando conheci, logo que eu conheci a proposta de como ser uma igreja em células, de pronto eu fiquei muito entusiasmado, muito encorajado. E aí logo depois veio um período assim de reflexão, porque Jesus disse em Lucas 14 que se a gente vai construir uma torre, a gente tem que parar, sentar, fazer as contas direitinho para ver se a gente vai chegar ao final daquela construção. Em outras palavras, se realmente aquele é o caminho que a gente quer tomar. Mas foi muito especial receber a confirmação de Deus por parte, como liderança da igreja ali em Vitória, e hoje nós estamos completamente seguros de que não havia outro caminho. Esse era o caminho de Deus para nós. Eu quero dizer a vocês com todo carinho que eu não entendo que o modelo de célula seja o único dentro dos planos de Deus, porque a igreja é multifacetária, ou seja, as igrejas são diferentes, os contextos são diferentes, mas eu tenho sido um entusiasta, um defensor da visão de igreja em células, pela maneira como Deus tem abençoado, antes de qualquer coisa, a minha própria vida. Eu tenho a minha célula, onde eu posso ser, onde eu sou ovelha, onde eu sou ovelha como as outras pessoas também, e Deus tem ministrado ao meu coração, usando pessoas que aparentemente, pensando assim no grande grupo, na multidão, pessoas muito simples, mas que são ferramentas de Deus, na vida de comunidade, nessa vida compartilhada, para abençoar a vida da gente. Então eu quero encorajar vocês, continuem firmes nesse propósito, porque esta visão pode ser uma ferramenta muito preciosa de Deus para conduzi-los na direção daquilo que Deus quer que vocês sejam como igreja nesse lugar. Passagem da Bíblia que quero considerar com vocês nesta manhã, texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Essa é a parte da Bíblia que quero ler com vocês nesse momento. 1 Coríntios, capítulo 12. Começa a leitura no versículo 27. Desculpe, no versículo 12, vou até o verso 27. Já tenho dito a vocês que eu estou usando aqui, comigo eu tenho a Bíblia, a Nova Tradução, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Sei que a maioria de vocês tem a NVI, mas isso não é nenhuma dificuldade entre nós, porque a palavra do Senhor é a mesma. Versículo 12, 1 Coríntios 12. Diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e em todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho,
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão do corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. E Paulo termina esta parte dizendo: pois bem, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Queridos, ao longo da história, a igreja tem sido entendida de diferentes maneiras. Algumas pessoas pensam a igreja como uma organização, como uma estrutura bem definida, com níveis de autoridade estabelecidos. Algumas outras pessoas pensam a igreja como um edifício. E esta é uma prática que tem se tornado bastante comum, embora seja resultado de uma compreensão inadequada. Nós costumamos dizer: estou indo para a igreja, quando a gente sai de casa e vem para cá. Outras pessoas pensam a igreja, imaginam ou veem a igreja como esse ajuntamento semanal. Como nós fazemos aqui nesta manhã, esse tempo tão gostoso, tão especial, em que as pessoas chegam aqui para fazer um culto, fazer uma celebração. Então, muitos veem, entendem que isso é igreja. Mas há aquelas pessoas que ainda compreendem a igreja como sendo uma espécie de instituição filantrópica, que deve ficar de olho nas necessidades sociais da sua comunidade e desenvolver um ministério social que seja relevante. Nos nossos dias, mais recentemente, é bastante comum que se pense a igreja como eventos, ou seja, realizações, grandes eventos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que a igreja, de fato, a igreja é um movimento iniciado por Jesus Cristo. Várias vezes na Bíblia a gente percebe isso. A igreja é um movimento iniciado por Jesus. A igreja é um estilo de vida ensinado por Jesus. A igreja é um corpo onde Cristo vive, onde Cristo se revela, se manifesta. A analogia que Paulo faz nessa escritura que a gente leu, você percebeu, e eu penso que você já conhece esse texto, já leu, já ouviu sobre ele. Paulo faz aqui uma comparação entre o corpo, nosso corpo físico e a igreja. Essa descrição apresentada pelo apóstolo Paulo
ela parece muito precisa para nos ajudar a entender o tipo de relacionamento que precisa haver entre nós, como membros do corpo de Cristo, ou seja, como discípulos de Jesus, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Paulo, compreendo eu, antes de qualquer coisa, é mostrar exatamente esse tipo de relacionamento que deve nos caracterizar. Todos nós, claro, sabemos o básico sobre o funcionamento do corpo. Não precisamos não é necessário ser médico, um especialista na área de saúde, para saber o básico a respeito do corpo. Todos nós sabemos porque nós temos um corpo. Então Paulo usa uma figura extremamente simples, que as pessoas naquela época e também nos nossos dias podem ou possam entender. 1 Coríntios 12 é aquilo que alguns têm afirmado, uma parábola viva. Nós somos membros do mesmo corpo. É a declaração formal desse texto. E nós temos o mesmo cabeça, que é Jesus Cristo. Se nós somos membros de um mesmo corpo, a igreja, se nós temos o mesmo cabeça, que é Cristo, aí a gente faz a seguinte indagação: que implicações isso tem para a nossa vida no dia a dia? Quais são as implicações que esse fato traz para nós, para o nosso relacionamento, logicamente, muito mais do que para a nossa compreensão? Primeiramente, esse texto vai nos ensinar que na igreja, como corpo de Cristo, como corpo, deve haver unidade no meio da diversidade. É o que a gente percebe de maneira bastante evidente nessa escritura. Versículo 12, onde nós começamos a nossa leitura, diz: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, vejam isso, e todas as partes, sendo muitas, formam um só corpo. Muitas partes, mas apenas um corpo. É o que Paulo está escrevendo aqui. No versículo 18, a expressão do escritor sagrado é: assim Deus colocou, ouçam isso, cada parte diferente no corpo, como ele mesmo quis. Eu acho bem legal essa ênfase aqui. Paulo não disse apenas cada parte, mas ele diz cada parte diferente Deus colocou, assim como ele mesmo quis. Ou seja, no nosso corpo há muitas partes que são diferentes entre si, elas não são iguais. Elas têm características diferentes. Os membros do nosso corpo têm características diferentes, têm funções diferentes dentro do corpo, são formados por células diferentes também, mas têm o mesmo DNA. Através de qualquer das partes do corpo, é possível fazer a sua identificação por causa do DNA, que é o mesmo. Embora membros diferentes, membros desempenhando funções diferentes, mas o corpo é um só. Os membros do nosso corpo trabalham em conjunto, eles interagem entre si para que o resultado seja o nosso bem-estar, para que nós estejamos bem ou sejamos saudáveis. Existe essa interação. Tanto que nós todos sabemos que quando existe uma disfunção, ou seja, quando um dos membros do nosso corpo
deixa de cumprir a sua função adequadamente, o corpo sofre. Nós temos alguma dificuldade e precisamos buscar o médico. Vocês sabem, nós todos sabemos a respeito do câncer, por exemplo, né? Que é um processo de mutação, de multiplicação celular, que deixa de observar as diretrizes que vêm do sistema nervoso central. É uma espécie de rebelião, uma parte do nosso corpo que ela deixa de funcionar pensando no corpo inteiro, no corpo todo, no bem-estar do corpo. E isso gera dificuldades. Queridos, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, que milagre que é a igreja de Jesus. Que milagre extraordinário. Aquilo que Deus tem feito. Como é que Deus toma pessoas que são de diferentes personalidades? E é o fato aqui entre nós, nesta manhã. Deus traz pessoas com idades diferentes. Pessoas com história de vida completamente diferentes. Aqui no nosso meio, se você toma um grupo de 5, 8, 10, 12 pessoas, ali você tem pessoas com criação, com formação tão diferentes. Alguns nasceram e foram criados, tiveram a sua infância bem no interior. Outros foram criados em grandes centros, em grandes cidades. Alguns foram criados em famílias onde havia muitas restrições. Outros de nós somos criados em famílias onde havia muita liberdade. Alguns de nós fomos criados em famílias muito bem estruturadas. Outros de nós criados em famílias que tinham sérios problemas estruturais. E Deus então toma essas pessoas tão diferentes e reúne e faz dessas pessoas a sua igreja. O seu corpo. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Nós estamos juntos num corpo só. Não importam as nossas características, nós estamos ligados, associados uns aos outros. Ou é assim, ou não somos igreja. Essa unidade no meio da diversidade, ela vai exigir de nós, vai demandar de nós, como mencionei ontem, amor, aceitação. Ela vai requerer de nós paciência. Eu quero repetir essa palavra, paciência, na maneira de lidar uns com os outros. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas nós podemos viver em unidade. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, isso se torna muito mais simples quando estamos pensando num grupo menor. Quando estamos pensando nessa caracterização da igreja como um segmento, nessa forma da igreja, não é, ser estruturada, ser caracterizada. Por quê? Se nós queremos aceitar uns aos outros, se nós queremos viver, se nós queremos ter essa atitude de perdão, se nós queremos reconhecer as diferenças que há entre nós, para que nos aceitemos, o grupo menor vai nos ajudar muito, porque é no grupo menor que nós nos expomos, é no grupo menor que nós vamos revelar essas diferenças que há entre nós. Por isso, como vimos ontem, a igreja, na sua maneira de funcionar, através das reuniões caseiras, no primeiro século, ela conseguiu resultados tão positivos. Agora, isso, queridos, é um desafio para nós. É um desafio para nós. A nossa natureza humana, nossa tendência humana, não é de aceitar os diferentes. Pelo contrário, é de rejeitar os diferentes.
Mas na igreja de Jesus, não é assim. Nós podemos viver em unidade, sendo pessoas às vezes tão diferentes. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. E esse é o argumento que Paulo está utilizando. Essa passagem da Bíblia nos ensina também que na igreja, como acontece no corpo, existe uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Versículo 15 diz assim: se o pé falar, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. No versículo 21, portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Porque a relação que existe entre os membros do corpo é uma relação de interdependência. Os membros do corpo precisam uns dos outros. Eles necessitam uns dos outros. Como diz aquele ditado antigo, uma mão lava a outra e as duas lavam os pés. O que a Escritura está a nos dizer, irmãos, que é exatamente o que acontece na igreja. Assim como os membros do corpo não são independentes, não são autônomos, não são isolados, mas pelo contrário, existe uma conexão vital entre eles. Ou seja, se essa conexão, por alguma maneira, ela é rompida, o corpo fica doente e, naturalmente, acaba sendo conduzido à morte. Então, essa conexão é que mantém o corpo saudável. Essa interação que existe entre os membros do nosso corpo. Um precisa do outro e um complementa o outro. Paulo está nos ensinando que essa é a verdade em relação à igreja. Todos nós somos igualmente importantes dentro do corpo. Mas todos nós precisamos uns dos outros. Não existe distinção. A igreja que Jesus fundou, ela é exatamente assim. Nós estamos ligados uns aos outros. Existe comunhão entre nós. Existe compartilhamento de vida. No caso do corpo, o sangue que circula nas nossas veias. Nós não somos pessoas independentes. Nós não somos pessoas autônomas. Nós não podemos viver uma vida isolada uns dos outros. Porque no corpo não é assim. Essa é uma reflexão muito importante, muito preciosa para nós. Todas as vezes que nós tentamos viver de maneira autônoma, falando sobre a vida de corpo, falando sobre a realidade da igreja, isso é problema, não apenas para nós, mas também para aquele corpo ao qual nós pertencemos, ao qual nós estamos ligados. Nós somos interdependentes. Eu preciso de você. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, irmão, eu preciso de você. Você sabe, às vezes a gente vai tocando a vida, e por algum tempo até parece que a gente não precisa. Mas algum dia a tempestade chega. Algum dia as nuvens aparecem, os ventos fortes vêm. E é aí que existe a diferença quando nós temos uma vida compartilhada. Aí está a grande diferença. Às vezes nós pensamos que podemos tocar na vida isolada, independente, mas certamente um dia a gente vai reconhecer que não dá, que nós precisamos do outro.
Deus nos criou assim, Deus nos fez assim, a sua sabedoria. E a igreja é uma resposta de Deus para essa necessidade com que Ele nos dotou. Esse texto da palavra de Deus nos diz também que no corpo existe solidariedade, solidariedade mútua. Verso 25: desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Todas as partes têm o mesmo interesse umas com as outras. E observe agora o verso 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Mesmo interesse uns com os outros. Os membros do corpo, eles não são solitários, eles são solidários. Esta solidariedade é resultado da conexão que há entre os membros. Porque é absolutamente impossível que você sofra algum acidente nesse dedo menor de uma das suas mãos e o seu corpo como um todo não tenha uma reação. É assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Qualquer membro do nosso corpo que é afetado num acidente, isso envolve, o sofrimento é do corpo inteiro. Não existe aquela possibilidade, não é, de quando você está andando e você acaba tropeçando em alguma coisa e é uma dor terrível aquela, quando você bate o dedo com uma pedra, sei lá, na calçada, alguma coisa. Então, a sua outra perna e seus braços não vão dizer para aquele pé: oh, mas que coisa que você fez, dane-se, esse é problema seu, essa dor. Não existe isso. Isso é tão óbvio para nós todos, mas parece que isso não tem sido óbvio para a Igreja de Jesus Cristo ao longo dos anos. Parece que não tem sido óbvio. Porque no contexto da igreja, tantas vezes é isso que acontece. Ah, porque aquele irmão, olha, gente, aconteceu. O que isso tem a ver comigo? Falando na prática, tá, gente? Na prática, porque na teoria, coitado daquele irmão, como é que a gente pode ajudá-lo? Mas fica no discurso. No corpo existe a solidariedade. E Paulo diz aqui: se um está sofrendo, um membro está sofrendo, todos os outros sofrem com ele. Se ele se alegra, se ele é honrado, se é elogiado, todos vão fazer festa, todos farão festa, por causa dessa conexão. O que afeta o meu irmão, afeta a mim. Assim como aquilo que afeta uma parte do corpo, afeta o corpo todo. Ou seja, nós estamos no mesmo barco. Quer dizer, no mesmo corpo. A dor que uma pessoa sofre, ou o alívio que aquela pessoa recebe, tem a ver conosco. Na igreja, isso tem a ver essencialmente com a convivência. Porque é muito diferente quando a gente está chorando ou quando a gente derrama lágrimas por alguém que é muito próximo da gente. Do que aquelas lágrimas que, como alguém diz, às vezes são de crocodilo. Apenas uma emoção passageira por ver aquela notícia, aquela informação. Mas esse mover completo diante do sofrimento de alguém, ele só acontece quando se trata de alguém com quem nós temos um relacionamento muito próximo. Sabe o que acontece tantas vezes na igreja? É apagar incêndio. Então, aconteceu um acidente, algo aconteceu e tal. Então, há um avanço de algumas pessoas para chegar ali na hora daquele momento difícil e tal. Então, se encontrou uma solução, resolveu, acabou.
não existe todo aquele processo de envolvimento, de acompanhamento, seja qual for o tempo necessário para isso, porque não há conexão. Embora as pessoas se encontrem vez por outra, ou se veem numa celebração. Então, essa solidariedade vai depender muito da convivência. Os membros do corpo são solidários porque eles são conectados uns aos outros, não há separação. Por outro lado, é necessário esse clima de transparência e de abertura. Porque para alguém chorar a minha dor, aquela pessoa precisa saber que está doendo. Você está entendendo? Muitos de nós, às vezes, carregamos dentro de nós as nossas dores, as nossas frustrações, o nosso sofrimento. E não somos transparentes, abertos o suficiente para falar com alguém: olha, está doendo, eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, estou enfrentando uma circunstância que eu nunca pensei que enfrentaria na minha vida. Mas o que encoraja essa abertura? Intimidade, relacionamento próximo. Nenhum de nós faria isso para estranhos. A igreja de Jesus, a expectativa que Jesus tem, que o Senhor tem, é que nós vivamos uma vida de solidariedade. Então, o problema daquele irmão não é um problema dele, é meu, porque ele é membro do mesmo corpo que eu sou. A dor que ele está sentindo me afeta. Isso, queridos, deve ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Quero dizer uma coisa para você com muita honestidade do meu coração. Por muitos anos eu preguei isso, gente. Por muitos anos eu ensinei isso. Mas eu liderava uma igreja cuja estrutura impedia que isso acontecesse na prática. Então isso acaba se tornando uma coisa meio utópica. A menos que a igreja seja dimensionada e as pessoas estejam ligadas de tal forma que efetivamente haja essa mesma visão do corpo. E eu estou insistindo em dizer para vocês, não é possível fazer isso numa igreja de 100, 200, 500, 1000, 5 mil, a não ser que essa igreja, a sua vida como igreja, o seu dia a dia, independente dos eventos, independente de qualquer outra coisa, as pessoas estão ligadas umas às outras, em grupos menores. É ali que acontece isso, é ali que o corpo se expressa. É ali que existe a interdependência, é ali que existe a unidade na diversidade, é ali que existe a solidariedade. Por essa razão que eu insistentemente estou dizendo, porque naquele grupo existe conexão. Naquele grupo existe conexão. Paulo escreveu dizendo: a igreja é como um corpo. Ali nós temos unidade, apesar da diversidade. Ali nós temos interdependência, dependemos uns dos outros. E ali nós vivemos de maneira solidária. Se alguém sofre, eu estou sofrendo também com aquela pessoa. Se alguém se alegra, isso traz alegria para o meu coração. Quero que vocês ouçam e leiam também um texto da apostila que tem sido usada, já foi usada por muito tempo, de preparação da igreja para viver a vida de células, essa ideia da igreja como corpo. Quando estive pela primeira vez com aquele grupo de irmãos no seu encontro semanal, confesso que pensei ser como muitas outras reuniões das quais já havia participado. Mas aquele dia foi tremendo. Eu fui muito impactado. Primeiro, eu percebi que aquelas pessoas realmente se amavam. Quando
uma contou a bênção, todos tinham grande alegria. Quando alguém falou sobre uma dificuldade, houve um profundo sentimento de solidariedade. Então, após um silêncio, aquelas 8 a 10 pessoas falaram ou oraram palavras de ânimo. Logo alguém ofereceu ajuda prática. No fim, todos choraram ao ouvir sobre os problemas de um membro ausente naquele encontro. Saí dali dizendo: agora entendo melhor o que significa ser corpo. Apostila do princípio de reciclagem. Queridos, um dos bons líderes de células que eu tenho na igreja hoje chama-se Mariano. Mariano é uma pessoa muito querida. Ele estava indo de Vitória para Belo Horizonte, bem próximo de Belo Horizonte, ele sofreu um acidente de carro. Estava ele, a esposa, o filho já pré-adolescente. Naquele acidente, o filho foi afetado gravemente. A família foi socorrida e o filho foi, na verdade os 3 foram hospitalizados em Belo Horizonte, mas o estado dele, da esposa, não era tão grave, do menino muito grave. Quando eu recebi essa notícia, eu recebi através de uma pessoa da célula onde ele participava. Primeira coisa, aquela pessoa, ao me dar a notícia, ela chorava muito. Segunda coisa, aquela pessoa disse para mim o que o grupo, aquela célula, já estava fazendo. As pessoas já estavam saindo em um carro, 4 pessoas da célula, tomando a direção de Belo Horizonte, para estar com aquela família nesse momento difícil. As pessoas estiveram juntos, e uma vez que verificaram exatamente a situação, perceberam a gravidade do menino, uma delas decidiu que iria continuar lá, acompanhando a mãe daquele menino, e permaneceu junto com aquela mãe até o tempo em que aquele menino veio a falecer. Durante aquele período, as manifestações de afeto que aquele irmão e a sua família recebeu do grupo, da sua comunidade cristã, numa igreja de quase 2.000 pessoas. Tantas pessoas nem sabiam quem era aquela família, tantas, centenas, mas aquele grupo, naquele momento, foi a igreja calorosa, a igreja afetiva, a igreja solidária. Quando aquele casal chegou de volta na cidade, várias situações relacionadas a ele já estavam resolvidas. Pessoas pagaram contas deles, pessoas cuidaram da casa deles, pessoas providenciaram o suprimento da cozinha deles, para que quando eles chegassem, tivessem as coisas necessárias dentro daquele apartamento, para a sua alimentação, para os próximos dias. Quando você olha para isso, quando você observa isso, é muito fácil a gente entender. Isso é igreja. Igreja é isso. As pessoas aí fora, o mundo está olhando para nós, e esse tipo de ação da igreja fala muito mais alto para o mundo do que a nossa pregação, do que a nossa palavra, do que a nossa mensagem, embora a mensagem seja tão importante. Mas por quê? Porque as pessoas olham e elas dizem: eu nunca vi isso acontecer. Isso é impressionante. Como é que essas pessoas se amam? Como essas pessoas se preocupam umas com as outras? Eu estou completamente convencido de 2 coisas. Primeiro, que o desejo, o sonho de Jesus é que a igreja viva realmente como um corpo. E segunda coisa que eu estou convencido é que se nós queremos sair da teoria, fazer isso na prática, isso só pode acontecer através de grupos menores, por N razões. Só tem condições de acontecer. O mais que acontece é como falei, a gente apaga um incêndio aqui, apaga outro incêndio ali,
Mas quando existe essa compreensão de corpo funcionando como corpo, aí nós encontramos uma grande diferença. Eu creio que essa é a igreja que vai causar um impacto nunca visto em todo o mundo. A igreja que vive, que pratica o ensino de Jesus. A igreja corpo, como Paulo nos ensinou. Deus abençoe vocês.